Nosso posicionamento é na contramão da ideologia de gênero. Novos tempos, novos costumes. Assim definimos o trabalho desenvolvido no Santuário São Judas Tadeu, em Belo Horizonte, que tem a primeira pastoral da diversidade sexual do Estado. Mas não existe na Arquidiocese de Belo Horizonte pastoral da diversidade sexual. Pastoral da diversidade. Nosso posicionamento é na contramão da ideologia de gênero. Você deveria estar esperando já por esse vídeo há um bom tempo aqui na internet, né? Para eu falar sobre as eleições da CNBB e sobre o presidente eleito da CNBB, Dom Valmor. Certamente nada ideológica, mas seja uma profecia à luz dos valores do Evangelho. É claro que eu não poderia me furtar a falar das eleições da CNBB, mesmo porque é a minha vocação também tratar desses assuntos na igreja, inclusive da teologia da libertação e dos seus desdobramentos. E é claro que a nova diretoria da CNBB, a nova presidência da CNBB também está incluída neste pacote. Agora eu quero fazer uma ressalva importante para você aqui neste vídeo. Muitos acham que eu simplesmente faço estes vídeos a respeito dos bispos aqui no Brasil, a respeito da Igreja Católica, da qual eu faço parte, a qual eu amo e da qual eu dependo. Eles acham que eu faço isso com alegria. Eles acham que assim, eu me regozijo todas as vezes que eu tenho de mostrar problemas com bispos, com padres, com cardeais, com religiosos, com leigos e coisas assim. Pelo contrário, isso me causa uma profunda tristeza. Mas alguém tem de fazer. Os leigos no Brasil estão praticamente órfãos. E eu não digo isso com alegria, eu digo isso com pesar no meu coração. Porque nossos prelados, ou a grande maioria deles, ou são corporativistas, ou são o pessoal da teologia da libertação, que está mais preocupado em envolver-se com grupos LGBT, em promover o petismo, associar-se com o CUT, MST, em promover balbúrdia e tentar sacanear o sínodo da Amazônia, do que, ou até às vezes uns preservar o seu cargo, ascender dentro da hierarquia, do que de fato cuidar do povo católico e como bispos fazer e cumprir a sua obrigação, que é santificar, governar e ensinar. Eles não têm santificado porque não estão no caminho de santificação e também não fazem parte, ou muitos deles, obviamente, não têm feito parte da santificação do seu povo, pelo contrário, têm sido pedras de tropeço, não têm governado, porque as instituições, as comissões, as paróquias, os padres que estão debaixo das suas asas, como ele deveria cuidar, como uma galinha cuida dos seus pintainhos, eles deixam simplesmente as coisas ao léu. E quando alguém, um padre, alguém fala alguma coisa contrária, tenta se manter católico, fiel à tradição católica, é chutado simplesmente para a diocese ou para a paróquia mais longínqua e insignificante possível. E também não tem ensinado, porque muitos não conhecem a fé católica e acham que a igreja começou no Concílio Vaticano II. Isso é muito triste, é muito triste. Esquecem-se que a Igreja Católica é mãe e mestre. Então este vídeo aqui sobre Dom Valmor, o presidente da CNBB, é um vídeo que eu faço com o coração sangrando, mais uma vez, porque eu preciso cumprir a minha obrigação como fiel católico, manifestar a minha necessidade espiritual aos meus superiores, como reza o nosso Código de Direito Canônico e como ensina a nossa tradição, Santo Tomás de Aquino. Eu preciso sim redarguir, arguir, questionar os nossos superiores publicamente quando a fé de muitos está ameaçada. E este é o caso, mais uma vez, porque a CNBB trocou 6 por meia dúzia. Então vamos aqui falar de Dom Valmor, o novo presidente da CNBB, que é arcebispo da cidade de Belo Horizonte. Meus irmãos católicos, meus irmãos brasileiros, olha, só quero lembrar-vos que antes de continuar este vídeo aqui, a minha livraria, livrariadobernardo.com, está em promoção muito boa para você adquirir livros católicos, livros que ensinam você, livros que vão te ajudar a se orientar nessa realidade tão dura que a gente está vivendo. Os links para a promoção na minha livraria, na nossa livraria, estão aqui na descrição. Acesse e compre. Boas compras para você. Aproveite que vai até o dia 9. São quase 4.000 livros
com até 55% de desconto. O antigo presidente da CNBB, Dom Sérgio Rocha, era um homem moderado sim. Não podemos dizer que Dom Sérgio Rocha era um cardeal da teologia da libertação, coisa do tipo. Eu acredito que ele era mais um tipo moderado, que não queria se incomodar, queria manter a sua posição, etc. Pelo contrário, o seu secretário-geral, Dom Leonardo Steiner, como eu já mostrei 1000 vezes aqui no meu canal, inclusive eu fiz um vídeo especial só sobre Dom Leonardo Steiner. Sim, ele é, vamos dizer, o Lula dentro da CNBB. Era, né? Porque agora ele não tem mais espaço na presidência. E só lembrando, para começar falando de Dom Valmor, ele é aquele mesmo que eu falei uma vez num vídeo, depois soltei algumas notas no Facebook, que disse que dentro do clero lá de BH, essa foi a conversa que me chegou, que eu estava excomungado. Dizendo para o clero de Belo Horizonte que eu estava excomungado. Aí eu então o conclamei a ir a público afirmar isto e instaurar um processo canônico para a minha excomunhão. Isto obviamente não aconteceu porque não há matéria para tal e as coisas permaneceram assim, mas essa notícia chegou a mim. Então vocês vejam assim que minha conversa com o Dom Valmor não é nova. E uma coisa importante quando a gente fala de bispos, de cardeais, etc. na igreja, deixa eu falar para vocês, não adianta simplesmente mostrar o currículo dele, onde ele estudou, ele foi padre aonde, bispo auxiliar não sei aonde, é religioso, fez doutorado aqui, serviu em tal comissão, foi ao Vaticano não sei o quê. Isso aí é importante sim, mas isso não diz exatamente o que a pessoa fez. Aquilo diz por onde ela passou, os títulos que ela obteve, mas não diz o que ela de fato fez. Eu quero mostrar aqui para vocês que Dom Valmor é mais um que segue a linha da teologia da libertação e principalmente dos seus desdobramentos com ideologia de gênero e coisas do tipo. A primeira coisa que eu gostaria de tratar, antes de entrar na questão de diversidade sexual, ideologia de gênero na Arquidiocese de São Paulo e diretamente ligada a Dom Valmor e a seu bispo auxiliar, Dom Joaquim Moll, eu preciso falar da Catedral de Belo Horizonte, da nova Catedral de Belo Horizonte, que tem um nome maravilhoso, que é o nome Cristo Rei. Porém, a sua arquitetura é uma vergonha pública, é um assinte, é uma ofensa à fé católica, uma catedral com aquela arquitetura. Dom Valmor, que vergonha. Sinceramente, o senhor olha para esta catedral e diz que ela é uma catedral católica com o nome Cristo Rei? O senhor está de brincadeira com a gente. E o pior é o seguinte, não basta ela ser horripilante, modernista, esquisitoide, confusa, que não inspira elevação, né? Eu não sei, parece um doce sofisticado de patisserie, sabe? Que é aquela polonesa que faz doces maravilhosos. É isso aí que parece só a catedral. E o pior, não bastasse a arquitetura ser horrível, como eu já disse, ela foi feita por quem? Quem que é o arquiteto comunista preferido do Brasil? O stalinista. É óbvio, Oscar Niemeyer, já falecido Oscar Niemeyer, do PCdoB, comunistão radical. Dom Valmor então vai lá e cede o projeto arquitetônico para um comunista ateu, ou seja, combatente da igreja, né? Não bastasse ser ateu, tem que ser comunista. E você pede para um comunista fazer a arquitetura da nova Catedral Cristo Rei no Brasil. O senhor não tem respeito nenhum pela fé católica pedindo um negócio desse. Você acha que um Oscar Niemeyer vai fazer uma Catedral de Chartres, vai fazer uma Notre Dame, vai fazer uma igreja gótica, uma igreja em estilo neoclássico, no estilo barroco, no melhor estilo católico? Não, não vai. Vai fazer uma porcaria que humilha a fé católica, como a Catedral de Brasília, como lá aquela nova catedral lá de Niterói, parece também a mesma confusão. E não fosse só isso, o problema outro é a questão de dinheiro envolvendo esta catedral. Porque inicialmente avisou-se, não, vai custar 50 milhões essa catedral. O início do projeto disse que ia custar 50 milhões. Depois, segundo as informações desse site, pediram mais 100 milhões para fazer um projeto desse que já leva 5 anos ou 6 anos. 150 milhões de reais do povo católico para construir uma catedral comunista, anticatólica, horripilante, utilizando o belíssimo nome de Cristo Rei, da devoção de Cristo Rei. É uma vergonha, Dom Valmor. Infelizmente, é triste isso. Você acha que eu falo isso com alegria? Viva! Vou rir. Não vou rir. É para lamentar uma coisa dessa. Chupando o dinheiro das paróquias. O que eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, que eu não tenho provas documentais, mas vários testemunhos em Belo Horizonte me disseram que as paróquias têm que
todo mês contribuir. Quem não contribui, o arquidiocese, o bispo, ela liga cobrando e tem que dar dinheiro, o negócio não sai do chão. O que é isso? Para onde é que está indo o dinheiro? Quem são as empreiteiras? Será que essas empreiteiras estão implicadas na Lava Jato? Não conseguem construir? O que está acontecendo, Dom Valmor? O senhor, como presidente da CNBB, tem de explicar o que é que está acontecendo com a Catedral Cristo Rei. Cadê a prestação de contas detalhada e minuciosa? Outra questão a respeito de Dom Valmor também que me preocupa, e agora ele assume como presidente da CNBB, como representante da instituição, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é a oposição que ele faz à missa tridentina, ou seja, a missa em latim que foi instituída a partir do Concílio de Trento, logo depois da Reforma Protestante, de 1530 e pouquinho. Né? Me disseram que os padres têm dificuldade em instituir. Tem muitos católicos que querem assistir a missa tradicional em latim, mas não podem, ou são perseguidos, ou são intimidados, etc. São às vezes até ameaçados. Essa é a conversa que me chega, né? Mais uma vez a gente precisa averiguar melhor a situação, mas essa é a conversa que me chega, sim, de que ele não tem apreço pela tradição da liturgia. Ratificando a minha afirmação anterior de que ele não tem apreço pela liturgia, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, na PUC Minas, lá no campus de Poços de Caldas. Houve uma ampliação do campo de Poços de Caldas, etc. E vocês têm que se lembrar que o grão-chanceler da PUC, o homem mais alto na PUC do estado, de cada estado, por exemplo, na PUC Minas, é sempre o arcebispo da capital. Então, o Dom Valmor é o grão-chanceler da PUC Minas. E adivinha o que aconteceu? Eles foram lá, expandir o campus, fizeram uma capela, colocaram uma cruz na frente, e em vez de chamar aquilo de capela para a devoção católica, porque é uma pontifícia universidade católica, eles me chamam aquilo de quê? Centro de espiritualidade. Que centro de espiritualidade, Dom Valmor? Que falta de pulso é esse? Não, é capela católica, devia expor o Santíssimo para os alunos rezarem, devia convidar os alunos para ter uma missa uma vez por semana, ou todo dia, devia ter ali uma pregação religiosa católica, instrução de catequese, evangelização. Não, vamos fazer um ecumenismo aqui para todas as religiões aqui, com a cruz na frente. E está lá Dom Mol, seu bispo auxiliar, reitor da PUC Minas, celebrando este momento maravilhoso. É uma igreja e ao redor dela uma infraestrutura de atendimento das pessoas para cultivar a espiritualidade. Que isso, rapaz? Por favor, Dom Valmor. O povo católico não aguenta mais esse tipo de moleza. Né? Não bastasse isso, ainda nós temos Dom Valmor com todos os sinais de ser mais um petista dilmista. Eu não aguento mais, gente. Sinceramente, qual o problema de vocês? Não mudam o disco, não? Já era, já passou. Entendeu? Já ir se acostumando. Vocês lembram? Ó, a questão toda do impeachment, que acabou em agosto de 2016, começou lá em 2015. Teve uma missa em Belo Horizonte, em que Dom Valmor celebrou, em que ele veementemente se opôs ao impeachment e disse que o Congresso não tinha moral para fazer isso, porque metade das pessoas no Congresso Nacional estavam implicadas em processos e não sei o quê. Escuta, o fato deles estarem implicados em processo não implica na legalidade e na matéria real que existia para o impeachment, como foi de fato correto. E como todo petista que era contrário ao impeachment, Dom Valmor também se manifestou contrário ao impeachment. E não bastava isso, não bastava Dom Valmor se manifestar contra o impeachment, quando teve aquela famosa greve geral lá no dia 28 de abril de 2017, se eu não me engano. Adivinhe quem assinou a lista para convocar os fiéis para a greve geral contra a reforma trabalhista? Dom Valmor, presidente atual da CNBB. Está lá na lista da Unicinos. E junto também nessa lista está o nome de Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, que foi eleito vice-presidente da CNBB agora. Que cuti-cuti, né? Cuti-cuti? Cuti, entendeu? E aí nós chegamos num problema grave dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é a PUC Minas. Não sei se vocês sabem, mas a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais é a maior PUC do mundo. É a maior universidade católica do planeta, em tamanho e número de alunos. Ela é gigantesca e tem um poder imenso. E ela está em frangalhos. De católica, ela só tem o seu nome social. Infelizmente, esse é o caso. O grão-chanceler, Dom Valmor, não age, não usa sua autoridade. E o reitor, Dom Joaquim Mol, só facilita as coisas. O primeiro caso mais grave deles, assim, no meu entender, é a adoção do nome social
dentro da universidade. Vocês estão vendo aí uma página do site da PUC Minas dizendo que eles assinaram uma resolução que é para instituir o nome social. Ou seja, para que chega lá, eu, barbado, tudo aqui, e digo assim, eu me conheço como Bernarda ou Bernadette. Muda aí o meu registro, quero que vocês me chamem na chamada por Bernadette. A PUC tem que aceitar um negócio desse. Ou seja, já cedendo às pressões de todo o negócio de ideologia de gênero, contrária à opinião do povo católico. Ou seja, a Pontifícia Universidade Católica só tem nome, ela é laica, completamente avessa ou não está alinhada com os princípios católicos. Parece que o senhor Dom Valmor nunca leram a Constituição Apostólica que João Paulo II escreveu sobre as universidades católicas, que diz que elas têm de prezar em primeiro lugar pela sua catolicidade, estar alinhada com a igreja e não ceder às pressões do mundo. Quem não gostar e não quiser uma universidade confessional católica, que vá embora, vai para outra. Mas nós não podemos arregar, não podemos largar os nossos princípios só para ficar bem na fita. O grão-chanceler é o Dom Valmor da PUC Minas, mas o reitor, de fato, quem tem a batuta. E o reitor é o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Mol, que é um amigo muito próximo, bem próximo de Dom Valmor, bem próximo de Dom Valmor. E o Dom Mol é mais outro também que se manifestou contra o impeachment em 2016, que ficou indignado, né? Ele disse aqui que ficou muito decepcionado, a sua mais profunda decepção, porque a OAB apoiou o impeachment. Ele lamentou e ficou todo chateado, né? Depois ficou todo indignado com o impeachment mais uma vez. Teve até uma entrevista que ele deu no Dia do Trabalhador, em que celebraram uma missa lá em Belo Horizonte, no Dia do Trabalhador, com o pessoal da CUT, manifestação. Dom Mol celebrou a missa, depois deu uma entrevista que você pode ver mais uma vez se manifestando contrário ao impeachment, ou seja, mais um petista por aí, alinhado com Dom Valmor, e Dom Valmor não controlou nem neutralizou as suas manifestações políticas. É claro que o pedido de impeachment da presidente, ele tem uma vertente política muito forte. Ele é mais político do que jurídico. Ele ameaça, de certa forma, a estrutura democrática. Depois, voltando a PUC Minas, cuja reitoria é de Dom Mol, você vê lá na PUC Minas o quê? Estudo sobre grupos feministas e não sei o quê, grupos feministas radicais tendo palestra, ganhando espaço dentro da universidade. Pergunta se tem algum grupo conservador que pode crescer lá. Pergunta se pode ter missa tridentina. Pergunta se pode ter exposição do Santíssimo dentro da PUC Minas. Se não vai ter exposição. Se for fazer uma palestra a favor da reforma da Previdência, pergunta se o reitor vai favorecer o diálogo e o pluralismo ou um debate sobre isso. Não vai ter, né? Não vai ter. Porque lá tem o quê? Tem semana LGBT na PUC Minas. Dom Mol, Dom Valmor, cadê a batuta? Cadê o munus de governar do bispo em cima da PUC? E assim, a PUC Minas é tão LGBT, é tão ativista nesse sentido, que ela acabou recebendo um prêmio de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Isso mesmo, ela recebeu um prêmio por ser uma universidade muito favorável à coisa LGBT, uma universidade católica. E vocês sabem, meu povo católico, todo o movimento LGBT é abortista, é anticristão, é contrário aos ensinamentos da igreja, é a favor do casamento homossexual e tudo mais. As coisas que a gente fica falando todo dia, e a PUC Minas, então, aceita ainda um prêmio desse. Que pouca vergonha, Dom Valmor e Dom Mol. Mas assim, essas coisas são graves que eu estou falando mesmo, mas o mais grave ainda não chegou. Pessoal, isso que eu contei para vocês aqui já é grave e já bastaria para não colocar Dom Valmor na presidência da CNBB. Porém, o mais grave ainda está por vir, que é a promoção da ideologia de gênero, do ativismo LGBT dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte. Isto é gravíssimo, meus amigos. Você vê a ideologia de gênero na sua escola, você que é pai, mãe, fica vendo ideologia de gênero ensinando que menina não nasce menina, menino não nasce menina, essa coisa arada toda, agora isso está sendo promovido. Foi promovido, aliás, né? Não teve nenhum veto da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Valmor só se manifestou, né, quando a coisa explodiu. Começa com uma coisa estranha da Arquidiocese. O Dom Valmor soltou lá um decreto falando que é possível ter 2 padrinhos do mesmo sexo no batismo de uma criança, contanto que um deles seja testemunha. Mas são 2 padrinhos, quebrando toda a tradição católica. Ou seja, o que é isso? Será que é preparação para a aceitação de casamento gay dentro da igreja? O que é isso, Dom Valmor? 2 padrinhos do mesmo sexo?
A igreja sempre ensinou, está lá no Código de Direito Canônico. Eu não estou entendendo, Dom Valmor. O que é que o senhor quis dizer com isso? Mas Dom Valmor fala que ele é contrário à ideologia de gênero. Nosso posicionamento é na contramão da ideologia de gênero. Mas e aí? E as suas atitudes têm feito o quê, Dom Valmor? O que elas denunciam? E aí, se você for ler, pior, né? Não basta esse negócio dos padrinhos. Se você for ver as novas direções pastorais da Arquidiocese de Belo Horizonte, você verá que eles adotaram a ideologia de gênero no discurso das direções pastorais da Arquidiocese, promulgado por Dom Valmor. Veja o que está dito no item 5, falando sobre família. O matrimônio, no qual mulher e homem procuram, segundo a graça de Deus, corresponder ao mais profundo de sua vocação, tem valor para a igreja e para a sociedade. E não restringe, este e aqui é uma conjunção adversativa. Ele vai dizer, mas essa vocação não restringe a compreensão da existência de outras configurações familiares, oriundas de outras situações econômicas, sociais, lá. Compreende-se então que a família é a união das pessoas na consciência do amor, cuja força reside essencialmente na sua capacidade de amar. Ou seja, está lá uma direção pastoral católica falando, abrindo e deixando mais elástico o conceito de família. Não é possível. Simplesmente não é possível. Então, assim, relativizando o conceito de família. Aí você vê, relativiza o conceito de família, ou seja, já expande para casais homoafetivos, etc. Coisa que a igreja não aprova. Independente se você acha bom ou ruim isso, a igreja não aprova. Coloca 2 padrinhos como de batismo dentro da arquidiocese. Que tipo de sinalização isso diz para você? Nosso posicionamento é na contramão da ideologia de gênero. E aí depois vem toda a controvérsia da pastoral da diversidade na Arquidiocese de Belo Horizonte. Ouça esse áudio de Dom Valmor, no qual ele jura de pés juntos que nunca houve pastoral da diversidade. Fala-se em muitos lugares e dá-se essa notícia, que aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte existe pastoral da diversidade sexual. Não existe, é uma determinação minha, mas não existe na Arquidiocese de Belo Horizonte pastoral da diversidade sexual. Pois é, você depois de ouvindo esse áudio de Dom Valmor, você vai acreditar que de fato nunca existiu pastoral da diversidade. Ainda que o site de notícias e análises, que é muito respeitado, Estudos Nacionais, tenha soltado isso, né? Ainda que o site em.com.br tenha falado sobre a pastoral da diversidade no Santuário São Judas Tadeu, né? Não, mas eles o inventaram. Então quer dizer também que o jornal de Alteraba, essa reportagem que foi feita pela TV de Alteraba, também alterou, né, e falsificou. É tudo fake news, né? Veja a reportagem falando sobre a pastoral da diversidade em Belo Horizonte. Novos tempos, novos costumes. Assim definimos o trabalho desenvolvido no Santuário São Judas Tadeu, em Belo Horizonte, que tem a primeira pastoral da diversidade sexual do estado, acolhendo gays, lésbicas, transexuais e transgêneros. Esta é a pastoral da diversidade sexual do Santuário São Judas Tadeu, em Belo Horizonte. O grupo funciona como qualquer outra pastoral da igreja. Há reuniões de 15 em 15 dias, momentos de oração, leituras bíblicas, dinâmicas e muita reflexão. Porque a perspectiva é outra, não se fala em cura, te aceitam do jeito que você é e uma proposta de vivenciar a fé através da sua condição. É fake news isso? Dom Valmor, por que o senhor não proibiu isso aqui? Mas não existe na Arquidiocese de Belo Horizonte pastoral da diversidade sexual. Esta é a pastoral da diversidade sexual do Santuário São Judas Tadeu, em Belo Horizonte. Por que o senhor simplesmente não incluiu essas pessoas, né, e não pediu para que as outras pastorais acolhessem as pessoas, independentemente do seu sexo, cor, raça, opção sexual e etc. A igreja sempre acolheu os gays e nunca precisou ter pastoral da diversidade, porque essa pastoral promove a diversidade e não acolhe as pessoas como deveriam ser acolhidas e depois convertê-las do seu pecado. Não bastasse isso, não bastasse essas reportagens, que já, para mim, já resolveria o assunto, você tem os cartazes da pastoral da diversidade. O primeiro deles é o cartaz com o título Perspectiva. Aí você lê lá, Perspectivas para a Fé Cristã e Diversidade Sexual, 6 de novembro, horário tal. Aí você olha lá no cantinho, olha aqui, ó. Realização Pastoral da Diversidade, Centro Loyola de Belo Horizonte, aqui dos jesuítas. Tem o pessoal da Santuário São Judas Tadeu, tem telefone, tem tudo aqui, ó. Obras sociais pavonianas, promovendo ideologia de gênero
dentro da arquidiocese. Mas não existe na Arquidiocese de Belo Horizonte pastoral da diversidade sexual. E o segundo deles, mais bizarro ainda, é este aqui, ó, família em suas diversas configurações, acolhida e acompanhamento pastoral. Aí você vai ver lá os painéis que eles vão fazer aqui, ó. Família em risco social, casais homoafetivos e casais em nova união. Aqui sobre o vicariato episcopal, produzido pelo vicariato episcopal da ação pastoral e promovido pela arquidiocese. Isso dentro da PUC Minas. Esse evento aconteceu, nós temos foto dele. Tá aí ó, na foto, você pode ver todo o pessoal ali que está promovendo a ideologia de gênero na igreja dentro da PUC Minas, com o reitor da PUC Minas ali, o bispo auxiliar de Dom Mol, que Dom Valmor parece que não consegue controlar, né? Não sei como é que ele vai ser presidente da CNBB desse jeito. E aí você viu, né, alguns slides dessa apresentação, falando de orientação sexual, falando de gênero, todo discurso feminista radical, anti-realidade. Leia comigo esse slide das considerações finais. Conforme vimos, os textos que condenam a homossexualidade têm outros contextos e pressupostos, por isso não servem como fundamentos para refletir sobre a diversidade sexual e de gênero na atualidade. A Bíblia preocupa-se em apresentar a relação de Deus com os seres humanos na história. Assim, há muitas passagens do Antigo e Novo Testamento que justificariam a acolhida de pessoas LGBT nas comunidades de fé. Ninguém está falando aqui que não é para acolher. O problema é que acolher aqui já tem um outro significado de acolher, promover, manter e não condenar. Nosso posicionamento é na contramão da ideologia de gênero. E depois continua. Ademais, a própria vida de Jesus e seus atos de acolhida e encontro com as pessoas de diversas classes e situações inspiram nossa ação hoje de compreensão das pessoas e vivência do mandamento do amor. Seja em nome do amor, da aceitação, em nome do ecumenismo, a gente aceita tudo. Não é possível um negócio desse. Os que estiverem e se colocarem na contramão receberão as penalidades devidas para suas desobediências. Dom Mol estava lá. Dom Valmor, por que o senhor não o repreendeu se o senhor é contra a ideologia de gênero? Por que o senhor não fez uma manifestação pública sobre isso também, falando na rádio? E pior, tem um e-mail da Secretaria de Pastoral da Arquidiocese enviando para as pessoas, convidando para uma palestra como essa aqui. É o que eu falei para vocês, gente. O movimento LGBT é abortista, anticatólico, antifamília e tudo mais. E vocês querem acolher isso aí. Não é que as pessoas, não é que o homossexual, o outro, é contra a fé cristã, mas quando ele se integra e traz um movimento LGBT, principalmente esta sigla, para dentro da igreja, nós estamos começando a acolher o discurso anticatólico em última análise. Então, pessoal, vocês perceberam? É teologia da libertação disfarçada, de ideologia de gênero, de relativização de valores, né? Dessa confusão financeira na catedral, essa coisa dos dois padrinhos de batismo. Dom Valmor, por favor, bota a mão na consciência, meu amigo. Bota a mão na consciência. O povo católico quer ser católico. Chega de balela de ideologia de gênero, que é mais uma consequência da teologia da libertação na igreja. Chega de acobertar, isso é o que me disseram, hein? Chega de acobertar padres com problemas morais graves. Nós sabemos de outros problemas ainda mais graves dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte que serão expostos ou poderão ser expostos conforme as evidências vierem aparecendo mais para frente. Nós não queremos destruir a igreja, nós queremos preservá-la. Só que estas feridas, essas pústulas dentro da igreja têm que ser expostas para serem curadas. Nós queremos ajudar a igreja, Dom Valmor. Faça parte da solução. Não traga os problemas da Arquidiocese de Belo Horizonte para a CNBB. Nós não precisamos de mais problemas. Nós precisamos de bispos que saibam santificar o seu povo. Santificar. O senhor sabe o que é santo? Santo. Santo. São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II. Santos, né? Santo Atanásio, Santo Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval. É tanto santo que não acaba mais. Santifique, governe. E governar não é segundo a vontade da teologia da libertação, segundo movimentos da identidade de ideologia de gênero, é segundo o ensinamento da igreja. E depois ensine. Não é para ensinar a vontade, é para ensinar catecismo, os ensinamentos da igreja, dos doutores da igreja, da tradição católica, e também Código de Direito Canônico importantíssimo, e ensinar as escrituras segundo o magistério,
não segundo a interpretação de comunidade eclesial de base, não segundo a interpretação de situações locais, porque não é a realidade que interpreta as Escrituras. São as Escrituras que jogam luz na realidade. A Escritura é, sim, o nosso ponto de esteio e não pode ser relativizada, como pregava Gustavo Gutierrez, Karl Rahner, Leonardo Boff e todo esse povo aí que influencia até hoje, de algum modo, a forma mentes da CNBB. Eu estou aqui de coração sangrando, pedindo a Nossa Senhora de Guadalupe aqui e a Nossa Senhora de Fátima, que está aqui ao outro lado, que intercedam por vocês e que as nossas pústulas e feridas na nossa igreja venham à tona, que nós possamos cuidar delas, que elas virem cicatrizes e nós podemos seguir adiante, porque o mundo já é hostil demais para nós cedermos a problemas tão pífios. Dom Valmor, exerça o seu munus, santifique, governe e ensine como presidente da CNBB. Isso sim é honrar a eleição que o senhor venceu como presidente da CNBB. Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora de Fátima e de Guadalupe intercedam por nós e que Nossa Senhora da Conceição do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, tenha misericórdia e nos ajude nesses tempos tão difíceis. Fiel católico, lembre-se, a igreja jamais vai perder o seu espaço no mundo. As portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos aqui, os leigos estão agora tomando o protagonismo de fato, porque nós estamos quase órfãos nesta igreja que nós tanto amamos.